Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Estamos dando sequência aos nossos estudos do componente curricular de arte, segunda unidade. Olha, já estamos na aula 21, quase aí na metade da unidade 2. Lembrando, após o término dessa unidade, vocês terão uma avaliação, certo? E também já estão aí estudando, revisando a unidade 1 para fazer a atividade desta classe e também soma com a pontuação da avaliação. Então, estudante, mãos à obra, vocês também têm várias atividades práticas, além das atividades escritas, no qual vocês podem também substituir essas atividades, escolher uma para fazer como atividade desta classe, então fica aberto para vocês escolherem, certo? Apesar que nós temos um plano, enviamos um plano da atividade desta classe. Caso vocês fizeram essa atividade, mas querem acrescentar outras atividades, produção aí, criatividade, vocês podem fazer, tudo bem? Professor presencial, fique aberto para vocês estarem adequando essas atividades. Então, vamos lá dar início à nossa aula 21.1. Então, queridos, é importante que vocês estejam atentos à sequência dos temas que nós estamos abordando. Então, unidade 2, a aula 21.1 será ainda continuando com a arte popular, porém, parte 4. Então, cada aula estou abordando um tema, para não estudar muitos temas numa aula só e não conseguir aprofundar, tudo bem? Então, tema desta aula, parte 4, artes cênicas. Vamos falar sobre teatro e arte circense. Então, estudante, artes cênicas é essa mistura, né, de várias linguagens da arte, como teatro, que envolve música, dança, também atividades que é desenvolvida no circo, certo? Então, por isso, artes cênicas. Muito bem, vamos dar início falando sobre o teatro. O que é teatro, estudantes? Vocês já sabem, né? Já fizeram peças de teatro. Está relacionado tanto ao texto teatral como ao espaço físico do teatro. Como vocês podem ver nessa imagem, aqui, deixa eu buscar minha canetinha aqui. Aí uma imagem, né, do espaço físico, teatro, né? O teatro aberto, a céu aberto. Então, estudante, teatro é a arte que envolve ator, ou seja, um elenco, né? Todo um grupo de atores, que também chamamos de elenco, que interpreta uma história cujo objetivo é o quê? Apresentar, simular, né? Por meio de ações, situações para despertar sentimentos, sensações e reflexões no espectador, quem está assistindo. Essas cenas, né, pode ser uma comédia, dramas humanos ou tragédia, certo? São os gêneros aí do teatro. Também podemos chamar que é a arte de contar histórias, certo? Por meio de interpretação, né? Ou seja, ação, por meio, então, com o diálogo entre os atores, né? Então, é uma narrativa que tem começo, meio e fim, certo, estudantes? Sempre uma história, vocês leem histórias, né, livros, aí no clube de leitura, vocês conhecem sempre um texto mais curto, sempre vai ter o quê? Começo, a introdução daquele contexto da história, vai ter o desenvolvimento da história, que é o meio, e o fim, a conclusão, né? Sempre vai ter ali a finalização daquela história, que pode ser um fim feliz ou não, certo? Pode ser um monólogo. Monólogo é um tipo de discurso, né? De conversar, de falar, contar uma história, diálogo ou um musical. Aí, também, além dos atores, do texto teatral, tem toda uma equipe de montagem, que é primordial. Por quê? Eles vão fazer toda a organização do espaço físico, né? Essa equipe de montagem, bem como também a presença da plateia, que são os espectadores, as pessoas que estão assistindo. Então, não faz sentido fazer uma apresentação de teatro se não houver espectador, né? A plateia.
Então, essa é toda a estrutura do teatro, certo? Muito bem, vamos falar agora do gênero dramático. Então, estudante, vai haver sempre gêneros, tá? Uma peça teatral, ela vai estar o quê? Abordando vários gêneros. Esses gêneros, né? Como eu já mostrei, pode ser um drama, pode ser comédia, pode ser ficção, enfim. Vai depender ali da pessoa, né? Daquele especialista que escreveu aquela história, certo? Então, vocês fiquem atentos. Agora que eu vou falar a característica de alguns gêneros, vou abordar todos? Não, certo? Os principais para vocês conhecerem. Tudo bem? Então vamos para a tela. Vamos falar do gênero dramático. Drama, né? Já está relacionado ao que? Ao drama, em que o artista usa intermediária entre si, o público e a representação. Então, o gênero dramático, né? A pessoa vai ali fazer ênfase, né, numa questão, numa ação, vai buscar ali despertar no público, né, a curiosidade. Então, ele vai fazer muito gesto, muita ação, né, na sua interpretação. A palavra dramática vem do grego, drão, que quer dizer o quê? Fazer, ou seja, ação. Lembrando, talvez eu vou abordar aqui, que o teatro deu início, então, na cultura grega, certo? Como uma manifestação de agradecimento aos deuses pela cultivo, né, de plantações, de alimentos. Então, mais na frente eu vou falando sobre isso. Quando surgiu o teatro? Né? Há muito tempo, né, desde lá do período antigo. Então, estudante, a peça teatral é uma composição literária, destinada, então, para que os atores possam representar, né, em um espaço que é chamado palco, fazendo, então, um diálogo entre si. Então, não é difícil identificar aí que a peça teatral vai ter um texto literário, né, de um contexto, de um gênero, no qual os atores vão ler, buscar interpretar e fazendo essas representações num espaço físico como um palco. Porém, pode ser na praça, pode ser no teatro fechado, ou num teatro, num espaço aberto, enfim, vai depender, né, da intenção do grupo. O texto dramático é completamente pela atuação dos atores no espetáculo teatral. Então, vai depender muito da atuação e dos esforços desses atores para representar esse drama, certo? O gênero dramático também se caracteriza pela presença dos personagens, ligado à lógica, uns aos outros, né? Também a ação. Como? Essa ação vai ter o quê? Trama, enredo, que é o conjunto dos atos dramáticos, maneira de ser e de agir dos personagens, que pode haver exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho, certo? Olha quantos elementos aí faz parte do gênero dramático, né? Então, ser ator de teatro tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ter discernimento, de disposição física, de movimento, certo? Também ter uma boa forma, né, de expressar, de expressão facial. Bom desenvolvimento de expressão facial. Tem que saber rir, chorar, ficar triste. Então, a situação, o ambiente, é o conjunto de substâncias, né? Circunstâncias físicas, sociais, espirituais, em que se situa a ação. Então, a situação, o tema, a temática, vai envolver, então, as questões físicas, sociais, espirituais, em que se situa a ação. E o tema? A ideia é que o autor, né, ou seja, o dramaturgo, deseja expor, ou interpretação real por meio das representações. Muito bem, então, tema também é muito importante, né? Esse tema ele pode ser um tema dramático, mas que envolve questões de relacionamento, questões familiares, questões políticas, sociais, certo? Muito bem, eu trouxe uma curiosidade. As 10 melhores peças teatrais do mundo de todos os tempos. Vamos ver se vocês conhecem alguma?
Vamos olhar aqui essa lista das 10 melhores peças teatrais, né? E se você conhece alguma. Romeu e Julieta, muito famosa, de William Shakespeare, né? Então, a gente conhece em forma de teatro, filme, muitas escolas gostam de fazer a representação de Romeu e Julieta, né? Esses textos, esses gêneros românticos, né? Quebra-nozes, nunca assisti, não conheço. O Burguês Fidalgo, também não conheço. Esperando Godot, Édipo Rei, Os Dias da Comuna. São todas obras estrangeiras, né, estudante? Por isso que a gente não conhece. Porém, em forma de filme, muitas delas, como O Fantasma da Ópera, A Importância do Ser Prudente, essa aqui toda em inglês, Haydn, de Leon Notage. Enfim, então, de das 10 mais conhecidas, melhores, posso dizer que nós conhecemos algumas somente, né? Em forma em filme, por exemplo, certo? Não falei das nacionais, né? E acho que em alguma aula, eu não lembro se nessa, eu trago também as peças, principalmente do teatro moderno e contemporâneo, né? As mais conhecidas. Estudante, importante falar sobre o Teatro Palácio das Artes, tá? Que foi inaugurado em 2014. Quando vocês tiverem a oportunidade de vir a Porto Velho, tiver algum evento no Teatro das Artes, vocês podem conhecer, tá? Então, foi inaugurado em 2014, então é uma das maiores estruturas de teatro físico, de espaço físico, né? Para diversos eventos, não só representação de peça teatral, mas sim de música, de dança, de atividades que envolvem as secretarias do Estado. Por exemplo, eu já participei e até trazer para vocês imagens da nossa apresentação de um coral dos funcionários da Secretaria de Educação. Nós fizemos o ano passado, então foi muito legal, nós ensaiamos vários dias, vários meses, acho que 2 meses, para fazer um coral bonito, né? Então foram música de cantata natalina, foi muito legal. Fizemos a apresentação de 2 músicas, se não me engano. Aqui, como nós temos cantores, na mediação teve apresentação de música por professores, que são músicos e cantores, aqui regionais. Então, o teatro, aqui em Porto Velho, é muito importante conhecer, porque traz aí a cultura, né? Dá a oportunidade que possamos manifestar a nossa cultura. Então, vamos dar uma olhada ali nas características do teatro. É o maior em termos de espaço, né? Porém, o mais antigo é o Teatro do Amazonas, tem mais de 100 anos. Esse é novo, né? 2014 tem menos de 10 anos. Então, o Palácio das Artes é o maior teatro da região norte, tem capacidade para 1.100 pessoas, foi construído por um palco modelo italiano. Não trouxe imagem também, eu estou ficando ruim para trazer imagem, para vocês entenderem o que é o palco italiano. E esse palco, ó, ele é moderno em tecnologia, né, para a montagem de diversos tipos de espetáculos, cênicos, audiovisuais, musicais, como eu falei. Então, ele é de grande porte. Então, é uma construção, não é? Um prédio, um edifício muito importante aqui para a sociedade em Rondônia, para a apresentação aí dessas diversas linguagens aí, como música, dança e teatro, né? Que são as artes cênicas. Muito bem. Porém, eu trouxe algo atualizado sobre a peça teatral O Homem de Nazaré, que foi feito lá no espetáculo, né? No Palácio das Artes, ó. Teatro Palácio das Artes, que antes era no Teatro Aberto, né? Que já falei em outras aulas sobre esse teatro, que também aqui em Porto Velho nós temos o maior teatro a céu aberto, onde havia a apresentação do Homem de Nazaré, que neste ano foi no teatro físico, fechado, né? O espetáculo conta a história, né, do nascimento, vida e morte de Jesus Cristo. Este ano, o Teatro Palácio das Artes foi contemplado com a performance, que é encenada há mais de 30 anos aqui em Porto Velho. Olha, interessante, né? Muito bem. Então, vamos falar sobre as artes cênicas, né? Mais voltado para o teatro, mas um outro modelo tipo, né? Podemos dizer assim, de teatro, que é o mamulengo.
teatro de bonecos, de manipulação. Como eu já disse, né, é teatro feito por bonecos, fantoches ou marionetes. Eu sei que alguns alunos fazem essas atividades aí em artes. O professor me mostrou os bonecos, né, a apresentação de teatro com boneco que os alunos fizeram, acho que foi em Calama, se não me engano. Foi numa escola em Calama, aqui no Baixo Madeira. Então, esse estilo é típico da região Nordeste, certo? Então, ele trata de uma manifestação artística da cultura popular. As histórias são inspiradas no cotidiano. Né? São histórias criadas ali, porém, representando a cultura local. A palavra mamulengo tem origem, então, quer dizer mão mole. Mão molenga, né? Por isso que os bonecos mexem muito, porque eles ficam ali encaixados na mão. Brincadeira do molengo, que se refere também à forma que os bonecos são manipulados. Sempre com muita alegria, né? Com muita diversão aí a apresentação dos teatros. Muito cômico, né? Em 2015 foi reconhecido, então, os bonecos de mamulengo como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, o IPAM, na verdade, né? Como teatro de boneco popular do Nordeste. Então, já está reconhecido aí como patrimônio cultural imaterial. Muito bem, vamos aqui dar sequência, falar um pouquinho mais sobre os bonecos que chegaram ao Brasil com os portugueses, jesuíta. É uma forma aí, com certeza, de catequizar, né? De instruir as pessoas por meio do boneco, porque é interessante, as crianças também gostam muito de histórias contadas pelos bonecos, né? Professor, pedagogos gostam muito de fazer, porém a gente não tem, né, muita habilidade para fazer os bonecos, tem que comprar os bonecos aí de várias performances, né? Então, mas tem uma forma bem simples de fazer, que é usando meias, né? Enfia a mão na meia, coloca ali uns olhinhos, uma boca, e pode representar um animalzinho, colocar a orelha, e fazer ali uma performance de algum animal, de alguma pessoa, e brincar aí na contação de histórias utilizando os bonecos. Então, são utilizados em situações cotidianas, de superação e reverência, né? A maioria das histórias, como brincadeiras, que percorrem o tempo, falando sobre luta, fé, amor, guerra e liberdade. São os temas abordados pelos os atores que usam os bonecos de mamulengo, principalmente da cultura nordestina, né? Ali mostrando o cotidiano da população. De características populares, onde os atores são bonecos que falam, dançam, brincam e quase sempre morrem. O mamulengo, então, revela a rica expressividade do dia a dia do povo da região, somente a região nordestina. Através dos bonecos, o povo se identifica com as suas alegrias e suas tristezas, né? Então, como são bonecos fantoche, não vai ter ali um texto, um gênero escrito, né, com início, meio e fim. É tudo improvisado, gente. Então, o trabalho ele é muito criativo, certo? São criações espontâneas dos atores, que ficam muitas vezes num espaço aberto, na público, em feiras, em ruas, enfim, depende, né? Tem muitos deles que usam os bonecos para vender mercadorias, né? Eu já vi muito isso. Alguns representantes de a mercadoria utilizando os bonecos para fazer vendas aí de forma bem cômica. Muito bem. Eu trouxe aqui algo sobre o Dia Nacional do Teatro, que é comemorado dia 19 de setembro, que é o dia, vai ser, né, nós estamos bem perto aí, que é o Dia Nacional do Teatro. Homenageia, então, essa manifestação cultural que chegou ao Brasil no século XVI, quando o país passou a ser colônia de Portugal. Naquele período, então, era utilizado pelos padres jesuítas, que ensinavam a catequese aos indígenas, né, por meio do teatro, utilizando aí a técnica do teatro, que é uma forma bem didática de ensinar, né?
para eles era eficaz, já que o uso de imagens facilitava o processo. Muito bem, aqui são máscaras gregas, né? Foram os gregos que criaram as máscaras para diversificar as performances dos atores, né? Homens faziam um papel de mulher, ou mulher fazia um papel de homem, só utilizando as máscaras. As máscaras podem ter ali expressão de alegria, de tristeza, de terror. Então, depende muito. Assim, eu trouxe, foi nessa aula mesmo, as peças teatrais brasileiras muito conhecidas. Eu trouxe algumas estrangeiras, no qual somente algumas nós conhecemos, e aqui algumas nacionais, como O Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena. Olha o período que foi escrito, bem antigo, né? E O Alto da Compadecida, de Ariane Suassuna, mais recente, 1955. Porém, esse escritor já faleceu, né? Ele é escritor também. Muitas obras dele virou minissérie, filmes, certo? Então, vamos ver aqui o tempo para ver se eu posso falar um pouquinho. Dá tempo, sim, de falar sobre um pouquinho de cada uma dessas peças. A peça O Juiz de Paz na Roça é uma comédia que se passa na roça com muito humor e um jeitinho roceiro, né, do Brasil do século XIX. As cenas têm foco em uma família da roça e do dia a dia de um juiz de paz. Deve ser muito interessante, cômica, né? Dá para rir bastante, sorrir bastante. Então, é uma peça de teatro que traz muita diversão. Então, ela é uma comédia, gênero comédia. E O Alto da Compadecida, olha o contexto aqui dessa peça, O Alto da Compadecida. Este drama é dramático, ocorreu no Nordeste do Brasil e elementos da literatura de cordel, do gênero comédia. Traços, drama e comédia, né? Traços do barroco católico brasileiro e cultura popular e tradição religiosa. O Alto da Compadecida foi apresentado, então, pela Rede Globo de TV em 1999, em forma de filme, né? Ainda passa, constantemente eu vejo, já assisti, constantemente está na TV, nas TVs fechadas. E até hoje faz grande sucesso, porque é muito cômica, né? Muita coisas, cenas engraçadas e falas engraçadas. Muito bem, seguindo aqui, O Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, também uma outra peça que virou minissérie, e Navalha na Carne, de Plínio Marcos. Essa eu não conheço, mas Vestido de Noiva, que virou uma série da TV, né, uma minissérie, eu assisti também faz tempo. Então, Vestido de Noiva representou uma revolução no fazer teatral no país. Em 1943, essa peça teve um teor psicológico e abriu caminho para o teatro moderno, com a encenação simultânea de 3 planos: alucinação, realidade e memória. Então, muito interessante, né? Esse trabalho aí de Nelson Rodrigues. Como eu disse, já foi também, transformou em cena, em novela, em minissérie, na verdade, não foi novela. Navalha da Carne é uma metáfora dos mecanismos de poder entre classes sociais. Segundo o Itaú Cultural, essa obra representa um retrato naturalista do submundo brasileiro, em que as gírias, violência das relações humanas, a situação opressora e a luta de cada personagem constrói um quadro cuja dramaticidade sobrevive ao tempo. Então, essa eu não conheço, trouxe algumas informações. Caso vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar mais sobre esses trabalhos. Estudante, essa aula está assim, muito teórica, né? Trazendo aí contextos que muitas vezes nós não conhecemos, porque são informações mais antigas sobre o teatro, certo? O mais importante é vocês focarem sobre, né, que o teatro envolve, então, tanto o texto cênico, a ação pelos atores desse texto, que pode ser no espaço físico fechado ou aberto. Tá? E tem vários tipos, então, de teatro. Teatro popular, que envolve aí os bonecos de mamulengo, o teatro mais profissional, né? Os atores profissionais que atuam
Nós sabemos que isso ocorre muito nos grandes centros, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, nas cidades capitais, de litorais ou dos grandes centros. Nós temos atores amadores, atores que fazem trabalho, por exemplo, na igreja, na escola, pessoas que, né, gostam de atuar, então ele faz esse trabalho não como uma forma profissional para ganhar ali o seu salário, certo? Porém, ele desenvolve esse trabalho para levar alegria para as pessoas onde for desenvolver ali o seu trabalho, né? Por uma questão mesmo cultural e artística, né? Pelo amor, o amor pela cultura e pela arte, certo? Muito bem, vamos voltar para a tela e ver o que eu trouxe ainda para vocês sobre teatro. Então, aqui, uma informação de algumas, né, peças teatrais. Tem muitas outras, porém, como eu disse, é desenvolvida lá nos grandes centros, por isso que nós não conhecemos. Mas trouxe para vocês que em Rondônia tem um grupo de teatro que fazem aí apresentações culturais e também do teatro, né, poderia chamar teatro religioso, como ali a crucificação de Jesus, né? Então, tem esse grupo aqui muito conhecido, porém os atores nós não conhecemos, mas sim o título da peça, né? O contexto da peça teatral. Muito bem, então, concluímos aqui sobre teatro, vamos falar sobre a arte circense. Né? A palavra está relacionada ao que é circo, nós conhecemos circo. Circense é esse contexto, né, que envolve várias atividades no circo. Então, estudante, a história do circo no Brasil se inicia então no século XIX, no qual famílias europeias reuniram-se em guetos. Né? Então, no Brasil sempre houve famílias vindas de outros países, principalmente da Europa, e eles trouxeram e compartilharam a vida coletiva e manifestaram suas habilidades circenses aqui no Brasil. O circo brasileiro está, então, relacionado às comunidades ciganas, né? Os grupos que vieram para o Brasil, que levavam né, as comunidades, as pequenas cidades do interior, a vida nômades. Como eles já têm essa cultura de ter vida nômade, então eles levavam, né, as apresentações em circo. Sempre eles estão mudando de lugar. Então havia apresentações ao público com atrações como ilusionismo e doma de animais ferozes, que é uma das práticas do circo. O que mais tem no circo, professor? Eu trouxe aqui para vocês, ó. Quantas atividades aí é desenvolvida no circo? É claro que o circo, onde há atividades com profissionais com mais habilidades, que estão ali só para fazer esse trabalho, né? Como doma de animais, não é para qualquer um, né? A lâmina na boca, na garganta, a espada, né? Não gosto nem de ver isso aí. Fazer labário, né? Labarismo, com objetos, com fogo. Enfim, andar sobre uma roda de bicicleta também, andar sobre uma corda. Enfim, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas atividades aí. Então, o circo possui apresentações e artistas com habilidades diversas, né? Como eu mostrei aí. São as atrações, né, e seus personagens que levam as pessoas a irem para o circo. Existem indícios de que as artes circenses já eram praticadas há 4.000 anos atrás, por inúmeras civilizações da antiguidade, desde a China, Grécia, Egito e Índia. Com certeza, né? Com certeza ali no palácio, né, onde fica a família dos monarcas, dos faraós, enfim, dos imperadores, eles queriam diversão também, né? Provavelmente havia momentos ali com música, com dança e com apresentações circenses. Aqui é malabarista, né? Malabarismo, jogar objetos para cima, vários objetos, né, em círculo para cima. O palhaço é a figura principal do circo. Todo mundo gosta, né, de ouvir o palhaço, que ele é muito engraçado. Então, estudante, foi no Império Romano que o circo desenvolveu em modos que assemelham o que ocorre hoje.
Isso mesmo, né? Os romanos sempre também teve interesse pela arte. E com o circo também não foi diferente. Olha o que eu trouxe aqui para vocês ainda. Trapezista, que é o que fica pendurado aí no balanço, e contorcionistas, que movimenta o corpo, aí tem muita flexibilidade do corpo, entra dentro de uma caixa. Enfim, são as contorcionistas. Coisas que eu não consigo fazer de forma alguma, ou eu fico quebrada, né? Então, olha que interessante, né? Tem que ser profissionais que têm flexibilidade física, magreza, que não tenha medo. Já pensou uma pessoa que tem medo da altura fazer isso aqui? Não vai fazer. Então, a palavra circo tem origem do latim, etimologicamente falando, do latim, circus, que significa círculo, ou anel, que é a forma que o circo é organizado, né? Em forma de círculo, mais ou menos assim, né? Vou saber fazer. Aí ele, antes era debaixo de uma lona. O termo remete-se a arenas romanas, lugares onde se praticavam esportes e lutas, como o Coliseu Romano é também em forma de círculo. Talvez seja a origem aí. Olha aqui, equilibrista, na corda bamba, olha, tem que ter muita coragem, flexibilidade. Engolidores de espadas, que eu não acho nada legal isso, enfiar uma espada no estômago, né? Já pensou? Se cortar ali e furar o estômago? Não vai ser nada legal, não é verdade? Muito bem. E o palhaço? O palhaço é a pessoa, né, o personagem criado há mais de 4.000 anos. É a figura principal, podemos dizer, do circo. E também os animais, né? Elefante, quando a gente fala em circo, já pensa nos animais. Tem elefante, girafa, claro, que nos circos mais sofisticados, nos grandes centros, em países aí desenvolvidos, como na Europa ou Estados Unidos, com certeza eles terão esses animais como de grande porte, como o elefante, girafa, o leão, aqui nos circos que percorrem os interiores das cidades, aqui no Brasil não vai haver esses animais, né? Até porque há uma fiscalização, porque precisa ter muito cuidado com esses animais para que eles não possam morrer, né, fora do seu habitat natural, né? Tem que ter todo um cuidado para que eles consigam sobreviver. Muito bem, queridos, então, a figura do palhaço já sofreu diversas transformações. Recebeu vários nomes ao longo do tempo, em diferentes idiomas, como o bobo da corte, bufão, clown, alequim, glimen. Então, vários nomes aí para o palhaço. Muito bem. Então, queridos, nós abordamos nessa aula, como vocês viram aí, 2 temas, né, sobre artes circenses, que envolve artes cênicas, que envolve teatro, e o circo. As atividades em si, no circo são diversas, né? Vai ter atores que vai desenvolver atividades ali como do palhaço, né, que vai fazer como se fosse um teatro. O palhaço ele conta história, ele faz atividades engraçadas, né, para alegrar o público. E as outras atividades, que podem envolver música, dança, por isso arte cênica, né? Toda essa mistura, artes híbridas, certo? No teatro não vai ser diferente. No teatro vai ter atividades de representação de um texto cênico, onde os atores vão incorporar ali um personagem e fazer representação desse personagem, que pode ser um drama, pode ser comédia, pode ser ficção, enfim, os diversos gêneros. E ele pode dançar, ele pode cantar, ele pode usar um instrumento ali. Então, por isso há essa mistura, né, das várias linguagens. Por isso, artes cênicas, certo? Então, estudante, é importante você diferenciar, né, a diferença do teatro para o circo, né? São atividades diferentes, porém que envolve ali a mistura de várias linguagens da arte, certo? Então, vamos lá, vamos para a tela. Deixa eu ver o que eu trouxe para vocês de uma atividade prática.
hora de fazer, então sempre eu trago uma atividade prática. Como eu falei, uma turma fez, né, lá na sua escola, que eu me lembro, o professor mandou a foto para mim, conversei com ele, no momento que eles estavam aqui em formação, que os alunos deles fizeram o teatro do Mamulengo. Isso mesmo. Pegaram os bonecos emprestados do professor e desenvolveram, fizeram um espaço ali, uma espécie de casa, né? De um palco ali improvisado. Não é difícil, pode fazer de papelão. E aí, enfiar a mão aqui, ó, e fazer ali a apresentação com os bonecos. Contar uma história, precisa também pensar nessa história, né? Pode improvisar muitas falas, mas precisa ter um contexto ali, certo? A proposta, então, dessa atividade é a criação de um boneco de mamulengo, também chamado, né, mamulengo. Criar uma cena a partir de uma história da cultura popular, ou da cultura aí na sua comunidade, ou alguma temática em relação a vocês mesmos, estudantes, né, a sua forma, seus comportamentos, as suas atitudes, enfim, o que vocês pensam sobre o próprio ambiente escolar ou onde vocês moram. Então, você, aluno, pode utilizar os materiais que achar melhor para a produção do boneco ou fazê-lo de papel machê. Papel machê. Então, eu já tinha dado umas dicas como pode ser feito. É claro que para fazer bonecos como esse, sofisticado, com expressões e performances, né, de tipos humanos, não é fácil. Tem a pessoa especialista para isso, como essas bonecas aqui, ó, que tem todo um figurino, uma expressão facial, né? Então, é uma pessoa especialista. Porém, pode improvisar. Como, professor? Como eu disse, com a meia. Pode enfiar a mão na meia, na verdade, colocar os cabelinhos, coloca um bigode ou um boné, inventa lá. E você pode buscar, então, representar aí um texto, né? Um gênero, um texto envolvendo aí o teatro do Mamulengo. Uma sugestão para vocês, certo? Mas também pode fazer só entre vocês, que vocês possam ser os personagens. Não precisa ser só com boneca. Uma sugestão de atividade. Porém, professora, queremos substituir a atividade desta classe por uma peça de teatro. Ótimo. Gostaram ali de algumas peças brasileiras ou estrangeiras? Romeu e Julieta, vocês gostam muito de representar histórias de romances, né? Princesas, de príncipes, enfim. Tenta aí construir uma história, criar um texto dentro de um gênero, ou um texto cômico, né? Quem sabe tem vários alunos com habilidades aí de ser engraçados, de contar, para vocês rirem, se distraírem na sala de aula. Tudo bem? Vamos para a tela, vamos finalizar nossa aula. Deixa eu ver o que eu trouxe mais para vocês. Já finalizando, então, com essa sugestão, fazer um mamulengo ou uma peça teatral, uma representação de teatro, no qual vocês podem substituir a atividade de sala ou a atividade desta classe, enfim. Vocês criam aí o que vocês acharem interessante, envolvendo aí o contexto da sua comunidade. Essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se necessário, estudante, pesquise mais. Trouxe algumas informações. Porém, vocês podem pesquisar, procurar vídeos, plataformas, né, de vídeos e sites que trazem informações aí sobre teatro. Obrigada pela atenção e aguardo vocês na próxima aula.